Review do terceiro episódio da última temporada de Game of Thrones no ar. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque o vídeo de hoje tá danado. Mas olha só, Gustavo, que a loja Gelo Vermelho com produtos personalizados de Game of Thrones entrou em promoção. E que tal assistir aos episódios usando camisas personalizadas da série ou dar uma caneca personalizada de presente para um amigo, namorada ou familiar? E para comemorar esse episódio da Batalha de Winterfell, a Gelo Vermelho trouxe um cupom de desconto para você, que é o Holandês 10, que é 10% de desconto para você em toda a loja. E ainda tem a promoção Compre 3 e Leve 4, olha só. O tempo da promoção e o estoque são limitados, então corre lá. O link da loja, o cupom e o Instagram deles está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora sim, partindo pro review, mas eu queria deixar um recado antes, que é o seguinte: quando a gente fala que o dragão é o dinossauro voador cuspidor de fogo, é brincadeira, a gente sabe que ele é um dragão. É só um apelido carinhoso que a gente bota. Eu me arrisco a dizer, Jonatas, que o começo desse episódio foi o momento mais tenso da série. A tensão construída ali naquele momento da música, tem um plano de sequência no começo ali, partindo do Sam, indo até o Tyrion, depois pro Bran, e até a organização ali dos exércitos dos Imaculados, até o momento que a gente avança. É porque a gente sabia que ia acontecer uma situação ali bem incrível, né? E bem complicada na série. Então existe essa preparação toda antes, esse pré, né? E os Dothrakis foram ali de cara pra batalha, eles atacaram, lógico, eles não vão esperar os caminhantes chegarem. Mas até o Winterfell. Antes chegou ela, Melisandre. Sim, o que ela fez? Ela incendiou a espada de todo mundo ali. Pediu ao deus do fogo, né? Que é o deus dela, do Beric Dondarrion também. E foi muito legal, né? Porque assim, temos uma reclamação, né? Que tá pertinente aí, que tá muito escuro esse episódio, né? Tá muito escuro o episódio, se incomoda um pouco. Realmente, muita gente reclamou, a gente incomodou muita gente, a gente não conseguia ver um monte de coisa ali, tava bem confuso. Exatamente. No momento achei que era da nossa transmissão, o sinal tava ruim porque tava chovendo, mas não. O artifício usado com as espadas de fogo eu achei legal, porque foi pra iluminar, né? E realmente o episódio se chama Longa Noite. E o inverno lá realmente escurece tudo, né? A gente queria que a Melisandre acendesse tudo ali, né? Em volta, logo, mas pra gente poder enxergar. Mas foi muito legal porque foi apagando os fogos assim, né? Lá, os fogos, né? Foram apagando assim e... Caraca, tá todo mundo morrendo. Exatamente. Eu falei, a cavalaria vai voltar, todo mundo, os Dothraki vão tudo voltar, bicho vindo. E foi tenso, né? Porque nesse momento o Jorah tinha ido, o Fantasma tinha ido também. Fantasma que tá vivo, tá, galera? Apareceu aí no preview do próximo episódio, episódio 4 ele vai estar lá, então ele tá vivo. Não sabemos como. O que pode ter acontecido é uma coisa ali com o Bran, né? Porque a gente vai chegar lá no final do episódio com o Bran e o Rei da Noite, aquele momento ali, que o Bran tava largado durante muito tempo. Ele tinha largado nos Corvos lá pra poder assistir, né? Ver o que tava acontecendo de perto. Só que pode ser que ele tenha largado no Fantasma e fugido, mas eu acho que não, acho que o Fantasma só fugiu mesmo. Sim. E vai voltar daqui a pouco. E não foi só o Ghost que brilhou, né? Na verdade não brilhou, mas os dragões, os dinossauros aí brilharam nesse episódio. A gente sabia que ia ter um confronto de dragões ali. Sim. E realmente foi estonteante. Pelo menos ali no começo, né? Com a Daenerys e o Jon Snow iluminando, né? Tacando fogo no geral ali, foi bem maneiro. É, porque os caminhantes já tinham atacado nesse momento, né? Eles estavam ali no cerco, bem na frente de Winterfell, e os dragões vinham e destruíam tudo. Porque a potência do fogo dos dragões não é só... Eles não só colocam fogo. O fogo parece que bate, sabe? Nas pessoas que eles queimam sempre. Então é muito forte. Você vê que pessoas voam, pulam assim quando o fogo bate, sabe? É, tem vários momentos nesse episódio que, tipo, papel de parede do meu celular, entendeu? Verdade. Meu computador também. E a tensão aí sendo construída, né? Sendo elevada cada vez mais ao longo do episódio, porque tem essa questão, né? É a última temporada e Game of Thrones ficou muito conhecida por matar qualquer um. Quer dizer, qualquer um não, mas pessoas importantes morrem ali. Exatamente. E teve isso, personagens importantes, né? Claro que não teve nenhum protagonista morrendo, até porque vai ter mais uma batalha. E essa batalha, eu acredito que aí sim... Promete, né? É. E tiveram vários momentos ao longo do episódio que a gente falava, não dá, não dá, vai morrer todo mundo, vai acabar, são só 3 episódios. Sim. Né? Muitos momentos cercados ali. Nesse momento eu tava desesperado pelo Fantasma, desesperado. E pelo Jorah também, né? Que tava lá. Mas é que o Jorah voltou uma hora ali. Sim. Mas o Fantasma não voltou. Porque, não é possível, não dá nenhuma morte digna ao Fantasma. Sim. Já que eles odeiam os lobos, né? Não sei porquê. Os diretores, sei lá. E no meio dessa batalha toda, a gente sabe, né, e viu que o Sam tava ali na guerra mesmo. Ele não foi pras criptas, ele quis ir pra guerra. Ele falou até num outro episódio, falou pro Ed, se eu não me engano, você esqueceu que eu fui o primeiro a matar um caminhante branco desse? Então, eu não sei o que eu penso sobre isso, sinceramente, sabe? Eu adorei o episódio, eu adorei, sabe? Eu sei que foi escuro, eu sei que tiveram umas coisas ali ou aqui, mas o meu saldo é completamente positivo. Sim. Completamente não, mas porque... Tipo, o Sam não sabe lutar. Quando ele matou um White Walker, tava sozinho ele e o White Walker, né? Sim. Ele foi pelas costas.
praticamente. Agora, numa guerra, o Sam morreu umas 5 vezes nesse episódio, que eu vi ele morrendo. É porque o Sam, na verdade, ele não é aquele cara que bota a cara, como por exemplo o Jamie, o Cão. Mas ele fica mais na dele, na defensiva, e acaba que, consequentemente, os amigos dele em torno querem proteger. Assim como, por exemplo, o Ed fez, e o que aconteceu? O Ed morreu. Morreu. Que é um personagem que cresceu, né? É um personagem que eu gosto, assim, ele é bem secundário mesmo, mas é um cara que vem crescendo. Ele é muito leal, o John. Exatamente, ele era inclusive tipo amigo dessa galera, do Sam e do John, e isso fortalecia, criava um laço maior, né, em relação à família ali em Game of Thrones, né. E chegou a Melisandre, né, também, de novo ela veio com o poder do Deus do Fogo e pediu pra ele acender as trincheiras, e a gente ficou agoniado porque não tava acendendo, Os bichos estavam chegando ali nela e era o momento que eu achei que ela fosse morrer, porque ela falou nesse episódio, já falou outras ocasiões também que ela vai morrer, ela tem que morrer em Westeros. Nesse episódio ela falou, eu morro até o nascer do sol. Exatamente. Inclusive, né, depois mais tarde a gente vê que ela morre ao nascer do sol, de frente pro nascer do sol, inclusive. Exatamente. Só que no momento em que ela fala isso, ela dá uma olhada pra Arya. E ela tava na lista da Arya. Sim. Só que poeticamente a gente vê que o significado desse olhar foi outro, a gente vai chegar lá depois também. Sim. Inclusive a Arya, né? A Arya, modo stealth ali completamente nos corredores do Winterfell, na biblioteca, eu acho, né? Essa cena foi muito boa também, muito tensa. Porque se a gente for lembrar, a Arya treinou pra caramba, né? Ali com o pessoal sem face, ela treinou, ela inclusive aprendeu a usar um bastão, como ela usou nesse episódio, lutando, né? Treinando contra aquela menina, né? Bastão lança, né? Que são de 2 pontas ali. Exatamente. Então, assim, ela tem esse modo stealth diferenciado, ela consegue se esconder de uma forma um pouco diferenciada. Inclusive, eles quiseram mostrar isso pra gente, lembrar que ela é boa nisso, pra no final acontecer o que aconteceu, que a gente vai chegar lá também. Mas ali tem uma referência ao primeiro episódio, né? Quando a Arya dá uma adaga ali pra Sansa, ela fala, a Sansa diz que não sabe usar, e ela fala, use a ponta afiada, que é uma coisa que o Jon fala pra ela quando faz a agulha pra ela, né? Exatamente. Na verdade não foi o Jon que forjou a agulha, mas ele que deu a agulha pra Arya. A Arya falou, como é que usa isso? Ele falou, use a ponta pontuda aí, né? Sim. Referência legal, bacana, porque é a família ali, né? Nesse momento onde a Melisandre acende tudo ali, o Cão, fazendo jus ao personagem, né? Não esquecendo essa característica dele, tem medo do fogo. Sim. No momento ali ele ficou apavorado, ele saiu do campo de batalha, ficou escondido ali no momento. Você estava certo na análise do trailer que você falou que ele estava com medo do fogo. Então, e tem isso, mas tem também a questão do Beric, né? Que ele fala, vem Cão, o que você tá fazendo aí? Só que também ele tá com medo da própria morte, né? Porque ele diz, isso tudo aí é a morte encarnada. E qual foi o momento que ele decidiu esquecer o medo e partir pra cima? Quando ele viu a Arya em perigo. Exatamente. Muito legal isso, até porque a Arya salvou ele antes também, né? Sim. E como eu falei, a Arya salva ele com uma flechada ali, né? Sim. Também, de fogo ainda. Exatamente. Legal, achei sutil. E nesse momento aí também tenso, existe ali aquela situação envolvendo o Cão e o Beric, ali nas criptas, na verdade, né? Uma sequência crucial, não é nas criptas, nos corredores lá. Nos corredores de Winterfell, verdade, exatamente. É engraçado porque tá o Cão e o Beric andando pelos corredores, né? Como eu falei, naquele modo Stealth 007 ali, que aí a Arya chega quebrando tudo, né? Na porta ali, eles conseguem salvar a Arya, e nesse momento o Beric acaba ficando pra trás, né? Que é aquilo que a gente tá falando, eles tentam salvar, mas às vezes, né, tem que deixar o cara pra trás. Exatamente. E o Beric é um personagem que eu acho subestimado, eu gosto muito dele. Eu gosto muito também porque ele é um cara diferenciado em relação aos outros. Essa história toda dele ter revivido algumas vezes é interessante. Acaba culminando nesse final, né? Por quê? O Beric Dondarrion ainda tinha um propósito na vida dele, né? Por isso ele teria essa última vida, porque quem revivia ele, né, o Thoros, morreu. Então foi como se fosse um sinal do Deus do Fogo pro Beric, falando, essa daí é a sua última vida, então cumpra o seu propósito. E sim, a Melisandre pode trazer o Beric de volta à vida como ela trouxe o Jon, e como o Thoros trazia também, porque é o mesmo Deus, né? E a Reza é até parecida. Sim. Mas não dá tempo, né? Não dá tempo de sentar ali, calma aí. No meio dessa ela levou horas pra reviver o Jon. E se a gente for analisar agora, qual era o propósito do Beric em relação a tudo isso? Ele salvou quem? A Arya. E a Arya fez o que no final? O que a gente vai chegar ainda lá no final, né? Então, assim, o Beric é um negócio muito bonito e poético, né? Ele conseguiu salvar quem salvaria todo mundo. Foi bem estruturado, né? Sim. E é o seguinte, o Beric fez um cosplay de Hodor, né? Ele segurou a porta também. Verdade. Ele morreu não, ele foi esfaqueado nas costas, ele ficou, parece que ele tava segurando os caminhantes pra trás, ele tava com as 2 mãos assim, né? Mas a Melisandre fala uma frase pra Arya que é muito interessante, porque como eu falei, teve aquela troca de olhares onde a gente entendeu, ela vai se entregar pra Arya. Sim. Mas não tem como a Arya no meio da batalha falar, pô, tu tá na minha lista, né? Chega aí. Sendo que a Melisandre tá do lado dela nessa batalha. Não faz o menor sentido, né? Essa cena eu fiquei com medo, falei, se matar eu vou
não vou entender o que aconteceu. Sim, tipo, matar agora? Só que a Melisandre, que é uma personagem sempre foi muito interessante, sempre foi muito enigmática, né? Tipo, qual é o propósito dessa personagem? Por que ela é assim, né? Por que ela fala essas frases? Mas ela fala pra Arya uma frase que são duas referências importantes que ela faz. Ela tenta ser enigmática, como sempre ali, falando, você vai fechar muitos olhos castanhos e olhos azuis. Ela falou essa frase lá na terceira ou segunda temporada, falou pra Arya, né? Sim. Quando ela levou o Gendry, que foi nesse momento, inclusive, onde a Melisandre entrou na lista da Arya. Exatamente. Então ela falou aquilo, olhos azuis, se referindo aos caminhantes brancos. Sim. Não a eles, ao Rei da Noite, inclusive. Exatamente. Mas a gente pensou isso quando ela falou essa frase, né? A gente pensou enquanto a gente estava assistindo, bom, tá se referindo aos caminhantes brancos. Porque seria um spoiler, né? Exatamente. Só que a gente só acabou se ligando disso, que era o Rei da Noite, quando a Arya faz o que faz no final, né? Inclusive a Melisandre faz uma referência ao Ciri Forel, né? O nosso querido professor de dança, que é um dos personagens mais carismáticos que já teve em GOT. O Ciri Forel falava, só existe um Deus, que é o Deus da Morte. E o que a gente fala pra ele? Hoje não. Não é a primeira vez que a Melisandre faz referências ao passado. Acho que ela via sério, né? Porque lembra que ela falou You Know Nothing Jon Snow uma vez? Sim. Com os peitinhos de fora? Então. Mas eu confesso que eu achei que ela tirar a máscara ali ia ser o Ciri Forel. Imagina. No momento que ela fala isso, eu fiquei, caraca, ela não vai tirar. Tivemos também o duelo tão esperado entre dragões, né? Talvez não tenha sido aquele melhor duelo, porque não foi aquilo que a gente imaginava, né? Fogo contra fogo. Olha, dentro de uma série de televisão, eu acho que não tem como ter ficado melhor. Não tem. Porque eu achava que os dragões não queimavam com fogo, mas estavam tacando fogo no outro. Exatamente. Assim, o dragão, o Viserion tava atacando fogo azul, de repente o fogo azul queima mais, não sei como é que é isso. Isso a gente não tem, essa parte a gente não tem, né? Mas tirando o fato de que foi muito escuro e tava bugada a transmissão, foram cenas magníficas ali do ponto de vista de efeito especial, né? Com certeza, porque teve aquele momento que parecia que o gelo vinha, né, em direção a eles, tanto é que a Daenerys e o Jon, eles ficam dentro dessa neblina. Mas aí tem um momento ali que fica um pouco confuso, fica um pouco embaçado ali, que é essa questão do Rhaegon, né, o dragão do Jon Snow, que seria o dragão dele. Quando cai assim, Jon Snow cai também, né, que é durante essa batalha, o Rhaegon tá vivo. Tá? Ele não morreu, eu sei que ele desapareceu, ele não apareceu mais, ele teve uma queda ali que foi bem forte. Sim. Mas a gente já viu ele na promo do episódio 4, então ele tá vivo. Inclusive, vale citar que a chegada do Rei da Noite na batalha foi bem maneira, né? Foi bem maneira. Porque a gente tava meio que, peraí, acho que ele tá tramando alguma coisa. Exatamente. Mas é isso, né? Nesse episódio eu percebi, no final dele, que a gente bota, às vezes, muita expectativa no Rei da Noite em relação à origem. Origem a gente sabe, mas, tipo, muitas explicações, só que na verdade o objetivo dele foi revelado no episódio 2 pelo Bran, né? A questão de apagar as memórias de Westeros matando o Corvo de Três Olhos. E o Sam complementou aquilo ali. Apesar de ser um personagem muito carismático, eu gostava muito do Rei da Noite. A presença dele é muito boa nesse episódio, ele mostrou mais uma vez que exatamente, presença não falta ali. Inclusive, ele deixou a gente com medo em alguns momentos ali, quando ele tentou tacar a lança de novo no Drogon, né? Sim, cada cena onde esse homem apareceu dava muito medo sempre. Era imponente, né? A gente não sabia o que poderia acontecer. Esse ator é muito bom, pro cara não falar nada na série inteira, ainda ter uma presença dessa assim. Ele sorriu, né? Esse episódio. Não esperava, não. Eu também não. Gustavo, Lyanna Mormont, cara. O que dizer dessa personagem tão incrível de Game of Thrones, né? Porque se a gente for ver pelo tamanho, ela é bem pequena, né? Mas se a gente for ver pela grandeza, ela é maior do que muita gente ali, né, cara? Sim. E ela liderando, né, no episódio, a galera, é muito legal. Que atriz. Que atriz também, né, cara? Essa menina é muito boa. Daí ela vai lá longe aí, né? Vai longe, com certeza. Ela não é promissora, ela já é. E aquele momento foi muito complicado pra gente de assistir, né? Porque assim, a gente vê um gigante segurando uma menina pequenininha. Eu acho que a série quis colocar isso mesmo, essa diferença, sabe? E ele, tipo, estrangulando ela e a gente sofrendo junto com ela, morrendo ali. Porque ele já deu um porradão nela quando entrou ali, né? E tipo, quando ela viu ele, ela continuou. Sim. Ela não fugiu, ela continuou ali olhando de frente, de baixo pra cima. Exatamente. Depois ela ainda foi pra cima dele, que é o momento que ele pega ela, isso assim, aí. É lamentável. Lamentável. Mas quando ela tá quase morrendo, ela vai lá, pega a adaga que ela tinha e enfia no olho dele de uma forma que a gente até comemorou, né? Os mortos das criptas também reviveram, Gustavo. Olha só, né? A gente tinha lançado uma teoria sobre isso, que tá aqui, ó, nesse card aqui. Se o Rei da Noite ele consegue reviver os mortos, por que ele não faria isso? É porque tem toda a questão de decomposição de corpos, essas coisas, mas tem a questão do frio e de estarem mumificados também. A gente não sabe como é que funciona ali as criptas de Winterfell. Exatamente, o frio ele conserva, né? Mas sim, foi um momento também de muita tensão, porque as pessoas elas acreditavam muito que estavam seguras ali embaixo, né? Sim. E do nada começa a sair um monte de bicho encacetado pra querer matar eles ali. E as pessoas ali estavam vulneráveis, né? Eram pessoas que não eram de batalha, nem nada do tipo. Nenhum. E nesse momento eu acreditei 100% que o Tyrion com o anãozinho ia morrer.
Verdade. Eu percebi que eu não tava pronto pra não morrer, não. Não tava nem um pouco pronto, porque assim, a gente tem que destacar aqui também a trilha sonora desse episódio, que Hamid Jawala porra. Foi maravilhoso. Foi o melhor episódio em relação à música, foi esse aí. Porque ele contou a história junto com o enredo, né, cara? E quando chegou esse momento do Tyrion com a Sansa ali, os dois um do lado do outro, escondidos, começou uma música bem depreciativa de personagem, melancólica, que a gente começou a imaginar, ferrou, né? Eles vão ter que lutar contra os mortos e vão morrer. É uma despedida, né? Até porque teve um diálogo entre eles ali um pouco antes em relação ao relacionamento que ele já teve. Relacionamento que eu digo mesmo de se lidar com pessoa é um relacionamento já, né? Não que eles tiveram um relacionamento amoroso apesar de terem se casado. No momento que eles dão a mão ali, é a despedida. E o Tyrion faz uma cara tipo, é isso aí. Sim, a gente olha assim, ferrou. Vou morrer. Eu não tava pronto não pro Tyrion. Percebi que eu não estava pronto pra ele morrer, porque eu não acho porque eu acreditava muito que ele teria um papel importante pelo trono lá, né? Até porque ele sabe alguma coisa que a gente não sabe ainda, ele tem que revelar isso pra gente. Tanto é que o Bran, nesse episódio mesmo, olhou pro Tyrion em um determinado momento, porque o Bran sabe de alguma coisa. Um momento também que deu um cagacinho, Gustavo, foi quando a gente percebeu que o Rei da Noite é imune ao fogo, né? Quando a gente tava assistindo, a gente até pensou, pô, ele é Targaryen. Só que não. Não dá pra ele ser Targaryen por causa ele veio antes. Exatamente, ele veio antes. Então, assim, antes. Mas é só a gente imaginar, ele é um cara que tem vários poderes diferentes. Então... nesse caso não vai precisar de uma explicação tão grande. É claro que eu gostaria. Mas a questão é que ele tem poderes. Ele tem poderes, então ele acaba sendo imune ao fogo também. Mas foi maneira a cena, a Dracarys na cara dele, a Daenerys, assim. A Daenerys também foi... A participação da Daenerys desse episódio foi muito boa também. Nesse momento a gente percebeu, né, que o Rei da Noite não iria morrer. Né? O Jon sabia também, porque ele tirou a espada ali, ele sabia. Não vai morrer com fogo, não. Que é o momento, inclusive, que o Jon, né, ele vai pra cima do Rei da Noite, só que o rei faz o quê, Gustavo? Não, primeiro que ele caga. Ele caga porque ele sabe o que ele vai fazer depois, que é reviver todo mundo que tava ali. E Gustavo, ele reviveu todo mundo, inclusive os nossos amigos que tinham morrido já, né? Os Imaki, os Dothraki e o Ed. Esse momento foi de muito cagaço também. Falei, não dá pro Jon. Não tem como o Jon. Não tem como fugir dali. A gente até especulou que o Drogon, o outro dragão também poderiam chegar ali queimando todo mundo. De repente, achando que tá sacrificando o Jon, a Daenerys falando, mandando Dracarys ali. Ou buscar ele só também. E o Jon, de repente, não queimar, né? A questão dele ser um Targaryen, de ter esse sangue de dragão, essas coisas assim. Sim. Seria a grande revelação do momento. Eu acho que seria até mais crível se isso acontecesse do que da forma que aconteceu. Porque chegou um momento onde parecia que tinham muitos mortos-vivos e depois foi diminuindo. Mas eles parece que são fracos também, né? Você vai matando. É porque os caminhantes brancos, os mortos-vivos e os caminhantes brancos, eles já estão mortos. Então eles vão sem pena. Eles não têm medo da morte. Ao mesmo tempo, o Jon Snow é um grande guerreiro. Então até faz sentido com o personagem ele matar todo mundo. Mas é que o Jon Snow é um herói muito clássico pra essa história, entendeu? Sim. Uma história que não constrói heróis e vilões clássicos assim, caricatos. O Rei da Noite, na verdade, ele sai nesse momento aí porque o interesse dele é o Bran, não é o Jon, não é matar o Jon. Dane-se o Jon, pra ele é um cara qualquer, na verdade, né? Mas ele quer mesmo o Corvo de Três Olhos. Tanto é que ele vai com o pessoal que ele revive lá em direção ao Corvo. Nessa questão aí de reviver os mortos, né? Os mortos revivem de todos os lugares, inclusive de onde estão os nossos amigos aí, que a gente tem ali um momento entre o Jorah e a Daenerys, onde ele começa a matar os mortos em volta dela pra proteger, né? Só que a Daenerys não fica parada não, ela pega uma espada ali e também fica... É muito legal, é muito sensível da série botar o Jorah morrendo nos braços dela, acho isso incrível. Sim, porque o Jorah... Foi emocionante, foi assim, eu gosto muito do Jorah. E esses dois juntos, eles me remetem muito ao começo da série, quando eu comecei a ver... Sim. Sabe, Jorah, o personagem sempre foi muito legal, sempre apaixonado por ela. Sim, exatamente. E essa questão da lealdade dele a ela e o amor que ele sente fez com que ele tomasse essa atitude de proteger ela a qualquer custo, independente de qualquer coisa. É um amor legítimo, né? Sim. Não é amor egoísta. Exatamente. Outros personagens poderiam fazer a mesma coisa se estivessem com ela, tipo o Verme Cinzento. Só que o Jorah é uma questão maior pelo sentimento que ele tem por ela e por toda a história que existe entre eles, né? Então, assim, foi um negócio muito bonito, né? Lógico, a gente ficou triste porque o cara morreu, mas assim, ele morreu de uma forma muito grandiosa, na verdade. Morreu fazendo o que ele jurou que ia fazer, né? Protegendo a Khaleesi. E outro que acabou tendo uma redenção e morrendo por alguém foi o Greyjoy, né? O filme Greyjoy, que teve um arco de evolução, involução e evolução, né? Ele sempre foi uma babaca. Sim. Então o cara que tava tentando se redimir há muito tempo, nada mais justo do que ele se redimir morrendo. Só protegendo um Stark. E a cena é legal, a construção toda, né? Porque a gente vê o Greyjoy lutando contra os mortos-vivos e todos... Enfiando o cacete ali, hein? Sim, porque ele tava com uma galera, né, protegendo o Bran, só que todo mundo morreu, ele ficou sozinho e depois mostra um take dele
com vários em volta dele, assim, que ele mesmo matou. Essa cena é muito maneira, né? É muito maneira. A cena dele espancando e depois os corpos em volta, assim. Sim, porque se a gente for lembrar, o Theon, ele treinou com os Stark, né? Ele luta bastante, ele não é só um bom arqueiro, ele é bom também no combate 1 a 1. Eu vejo gente reclamando que ele foi pra cima daquela maneira pro Rei da Noite. Ele sabia que ia morrer, gente. O Bran o Bran avisa ele, né? Dá um spoiler pra ele aí. Você é um bom homem, cara. Então, tipo, ele perdoou. O Bran, Corvo de Três Olhos, nesse momento, sabia que ia morrer. O Corvo de Três Olhos não vê o futuro. Mas ele entende que ele tá cercado, então ele passa... Ele não é burro, né? Ele fala, eu vou morrer. Então o Greyjoy partiu pra cima sabendo que ia morrer. Ele foi nessa. E paralelamente a isso, a gente tinha o Jon Snow brigando com o Drogon sozinho, partindo pra cima do Drogon, né? Exatamente. Não era só essa cena que tava acontecendo, eram outros em volta, inclusive o Jon ali com o dragão, né? Ele viu o Sam, mais uma sétima vez que o Sam morreu, foi ali, né? O Sam morreu umas 15 vezes nesse episódio. Aí ele viu o Jaime também, a Brienne, parecia que eles estavam... É que tava muito escuro, mas parecia que tava sendo... Não tinha chance, né? Sim. Mas não, o Sam, Podrick, Brienne, Jaime, todos eles sobreviveram à batalha. Tormund. A gente vai fazer a lista aqui de quem morreu no final. Você vê que interessante que o Viserion, né, que tava lá lutando com o Jon Snow, porque você vê que o pescoço dele tá ferido, né, tá em ossos, parece, você via o fogo azul saindo do pescoço dele, passando pelo pescoço dele, saindo pela boca. É legal, né? Um detalhe muito interessante que eles botaram. E foi mais um momento em que eu achei que ia cuspir fogo lá no Jon Snow e ele ia sair ileso ali. Porque ele é Targaryen. Momento de revelação. Não que todos os Targaryen sobrevivam, né, ao fogo, até porque o irmão da Daenerys, né, acordou para um rei derretido e ele queimou, ele morreu. E a gente chega no grande momento do episódio. O episódio inteiro tiveram grandes momentos, mas o final ali, que é muito emblemático também, que o Rei da Noite tem uma caminhada de 15 minutos dali até chegar no Bran, né? Ele tava ali, são 15 minutos andando pra trás. É porque ele quer entrar, acho que de forma teatral, né? Tipo assim, olha só. Não, mas tava em câmera lenta também. Eu sou o rei, tô chegando. Aí tem essa questão de que... Vai, diz o que aconteceu. Então, exatamente. O que acontece ali? Ele vai pra matar o Bran, né? Vai tirar a espada pra acabar com o Corvo de Três Olhos. Ele troca uns olhares com o Bran também, olha nos olhos do Bran ali, bem profundo. E o Bran tem aquela expressão de sempre, né? E a gente percebe um dos Francisco Cocos, Gustavo, dos Chicocos, na verdade, percebendo um ventinho aqui no canto. Ele até olha assim. O Rei da Noite vai matar o Corvo de Três Olhos. Quem chega? A Arya. Plena, linda, maravilhosa, vai pra cima do Rei da Noite, né? Deu um tibum nele. Só que o que acontece? Ele segura ela, assim como o gigante estava segurando a Lyanna Mormont. Nesse momento, você, todo mundo fechou aqui assim, uma fechada que eu nunca dei na minha vida. Não passava nem vento. Nem vento passava ali. Eu gelei. Sim, porque a gente imaginou, ferrou, a Arya vai morrer. Porque teve toda a questão da construção de cena pra morte, né? Parou a música, na hora que pega no pescoço para a música, câmera lenta, tchau Arya. Tchau. Mas não, Gustavo. Ela pega caindo assim, foi muito legal assim. O que é interessante assim, vamos falar sobre a Arya matar o Rei da Noite. Sim. Ninguém esperava. Claro que teve gente que adivinhou, até porque até um relógio parado, ele vai acertar a hora 2 vezes no dia, né? Exatamente, alguns então, até sugeriram isso. Tem personagens limitados, se você ficar chutando algum deles, você vai acertar qualquer nota, né? Sim. Mas assim, de teoria, o que eu já vi assim, não podia ser o Jon Snow. Não poderia ser o Jon Snow. Muito óbvio, o herói clássico. Game of Thrones não se trata disso, não se trata de ser óbvio, como às vezes é. Mas Game of Thrones é uma queda de expectativa. A Arya matar, um Stark matar, a família que mais sofreu na série inteira. Sim. Não é. Eu não acho que seja previsível. Eu só queria ter visto uma cena de luta do Jon com o Rei da Noite. Não teve em nenhum momento da série. Um confronto direto, pau a pau, um com o outro. Teve do Jon com outros chicocos aí da mas vida. Não, eu queria ver o Rei da Noite com o Jon, uma luta épica assim, né? Achei que ia ter. Mas tudo bem, como eu falei... Eu acho que acabou o Rei da Noite, mas pode ser que ele volte de alguma forma. Tem a série que tem dragões, tem bicho vindo, tem maluco entrando em corvo. Pode ser que tudo aconteça, né? Exatamente. Essa questão, tipo, o Francisco Coco, ele sentiu, né, alguma coisa chegando ali. E como é que ninguém fez nada? Primeiro que a Arya é a mestre do stealth. Sim, né? E eles mostraram isso nesse próprio episódio então, também. Fizeram um foreshadowing lá no momento em que ela tá na biblioteca escapando ali. Tem um morto-vivo que olha debaixo da mesa, ela nem tá mais. Sim. Então ela é boa nisso. Isso já é coerente pra mim. E fica essa questão de por que ninguém tentou parar ela, né? Os Francisco Cocos, essas coisas assim. E tem 2 possibilidades aí. Uma delas é que a gente reparou que o Rei da Noite controla todos eles, né? Sim. No momento em que ele manda os mortos-vivos atacarem ali também e se matarem, aquele momento kamikaze, pra poder fazer aquela ponte de cadáveres. A gente vê que ele controla todo mundo até de longe. Sim. Então pode ser que ele estava, sei lá, sem controlar todo mundo, e eles de repente ficam inválidos ali, né? Ficam como estátua se ele não estiver mexendo ninguém. Só que o problema é que tem esse momento que o Cuoco dá uma olhada ali. Então talvez não estivesse sendo controlado. Sim. Ou a Arya foi muito rápida e ninguém viu mesmo. E essa daga que a Arya usou, ela tem uma história já, e também foi uma referência... Referência não, mas ela tem uma história, tem um contexto com essa daga, que foi a daga
que um cara lá tentou matar o Bran na primeira temporada, pro Bran não falar o que ele viu quando ele caiu da torre. E essa adaga era do Mindinho. Essa mesma adaga o Mindinho deu pro Bran. E o Bran, tem um momento que ele pega a adaga, tem um diálogo interessante dele com a Sansa nesse momento, né? A Sansa fala, por que o Mindinho te deu essa adaga? O Mindinho nunca dá nada pra alguém sem querer algo em troca. Sim. E até agora não foi revelado o que o Mindinho quis em troca. Fica aí a reflexão, né? Sim. Essa mesma adaga o Bran dá pra Arya. Ele fala, não quero. Ele não dá pra Arya, ele fala, não quero, e a Arya pega da mão dele, na verdade. Como se tivesse já predefinido, né? E o Bran já era o Corvo de 3 Olhos, tem que lembrar disso. É aquilo, ele não vê o futuro, mas ele consegue entender as coisas. Que é essa adaga usada pra matar o Rei da Noite. Depois de tudo, a gente tem o que a gente já comentou aqui, né? A morte da Melisandre, que ela vai lá e tira o colar. Porque assim, ela vira um Francisco Coco também. E ela faz isso porque, assim como o Beric, aquele momento, o que ela precisava fazer, né, pros vivos, ela fez, né? Tudo que a jornada dela, né, foi construída até ela conseguir achar a pessoa certa. E era a Arya, na verdade, Gustavo, né? Princesa Prometida, no caso, talvez seja a Arya. É porque toda a teoria em relação ao Azor Ahai, nos livros é muito mais definida, tem muito mais corpo essa teoria, né? É. A profecia, de onde veio, não sei o que. Já na série é mais o príncipe prometido, até que a Missandei diz que pode ser uma princesa também. Não que seja a Arya, mas assim, a gente imagina porque ela ajudou a Arya de determinada forma, a Arya salvou todo mundo, né? E ela foi lá e morreu Sim, por causa a disso. Missandei morreu achando que encontrou a princesa prometida, o príncipe prometido. Exatamente. Pelo menos isso, né? Não que a Arya seja a Azor Ahai, até porque nem tudo bate, a não ser que seja muito poético, tipo a Luminífera. Mas a princípio aí o Azor Ahai. Azor Ahai, exatamente. E só pra gente passar aqui a listinha de quem morreu nesse episódio, né? Ed, o nosso querido amigo do Jon aí, da muralha. Beric Dondarrion. Lyanna, o Jorah, né? Então a família Mormon ela acabou, até porque o pai do Jorah também morreu lá na muralha, então não tem mais Mormon. Morreu, assim, em relação aos líderes que tinham. O Rei da Noite e a Melisandre, O nessa Reizão ordem. da Noite, né? Que é aquele que dança aqui assim. Fantasma e os dragões estão vivos, menos o Viserion. O Viserion morreu de vez mesmo. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo, né? Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque a gente ainda vai falar muito de Game of Thrones por aqui. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí. E vá lá. Morgulhos. Do Hades. Do Hades.